Olá, pessoal. Estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast Saúde com Propósito, onde a nossa saúde será sempre o propósito. Estou hoje com a doutora Luana Karamalak e uma convidada especial, a Fábia Siqueira, que vai contar um pouco sobre a história dela para todos nós. Bom dia, meninas. Bom dia. Prazer estar aqui. Fazer hoje as vezes para a Luana estar apresentando a Fábia, né? Sim. Vamos lá. Tudo bem, gente? Doutor Bruno, muito obrigada. Doutora Luana, que é minha querida que amiga, muito obrigada. A gente que agradece. Por esse convite especial. Eu adorei, gente, esse podcast. Saúde com propósito, né? Porque muitas vezes as pessoas se perguntam qual que é o propósito da minha vida? Exato. E a gente vê que através da nossa profissão, a gente consegue ajudar pessoas, Sim. abençoar a vida de pessoas também. Então, e oi também para quem está assistindo a gente, né? Obrigada aí por vocês me convidarem e eu poder compartilhar um pouquinho da minha história também. A gente que agradece muito. A Fábia é uma amiga muito especial. A gente já se conhece há uns bons anos. Antes de eu me formar até. Um dia ela me chamou para fazer uma entrevista na TV Novo Tempo, né, amiga, onde ela trabalhava. E aí a gente realmente começou, né, a fortalecer nossos laços de amizade até chegar na história que ela vai contar hoje para vocês. E como o próprio nome do podcast fala, né, saúde com propósito. Eu não acredito que nada na vida é por acaso, né? Eu acredito que Deus, ele une as pessoas por algum propósito mesmo. Como você falou, pra gente poder ser bênção, né? Abençoar a vida de outras pessoas. Então, muito obrigada por você estar aqui, por você poder compartilhar um pouquinho da sua história, do seu profissionalismo, contar um pouquinho de você, né? Da sua história de vida e de saúde, né? Com a finalidade do propósito. Até na ocasião que eu convidei a doutora Luana, eu estava acompanhando ela, o trabalho dela, né, na nutrição, e eu percebi esse propósito que ela tinha em servir, em ajudar pessoas, e eram princípios alinhados com aquilo que a gente acreditava. Na época eu trabalhava na Rádio Novo Tempo, né, Rádio, TV Novo Tempo, e aí eu fiz o convite para a doutora lá, e até hoje a gente estendeu essa amizade. Verdade. E hoje eu aqui, ela me entrevistando. Olha a loucura, eu entrevistando a jornalista? Entrevistando a jornalista, pois Como assim? E hoje o tema que a gente vai abordar vai ser a questão da predominância estrogênica, né? É um assunto que às vezes pode parecer meio complicado o nome, Sim. mas que Novo, né? Uma realidade, Sim. né? Na vida das mulheres, e muitas têm apenas sofrem com os sinais, sintomas e não fazem ideia do que está acontecendo, Exatamente. né? Aí, por isso, agora eu vou pedir para a doutora Luana só fazer uma explanação sobre a questão da predominância estrogênica e daqui a pouquinho a gente vai começar a escutar a história da Fábia, que tem muita coisa para contar, muito Sim. papo para rolar hoje, né? Sim. Então, gente, a questão da predominância estrogênica, o próprio nome já diz, é uma predominância, né, do hormônio estrogênio sobre os outros hormônios sexuais, principalmente a progesterona. Então, quando a gente tem essa predominância de estrogênio, geralmente as taxas de progesterona, elas são muito baixas, né? E mais de 70%, Bruno, das mulheres têm predominância estrogênica e não sabem. Então, acho assim, pra gente começar, acho legal a gente falar um pouco dos sinais e sintomas que essa predominância pode causar para você que está aí assistindo, de repente se identificar e procurar uma avaliação mais especializada, né? Então, muitas pelo 70%, né? É um índice alto, né? Provavelmente a minha mãe, minha esposa, acredito. Então, assim, todo mundo tem alguém na família, a chance de ter alguém e ter contato, né? Que tem a predominância estrogênica e apenas os sinais estão lá e a pessoa não consegue muitas vezes detectar e entender que não é simplesmente apenas uma ansiedade, uma depressão que está causando isso, né? A questão às vezes um mau diagnóstico, né, faz isso, com que a mulher acha que ela está depressiva, com que ela está, né? E às vezes não é. Exatamente. Então, assim, alguns sinais e sintomas de predominância estrogênica. Melasma. Olha só. Por que eu começo pelo melasma? Porque a maioria das mulheres que tem melasma, elas vão direto procurar. Vai fazer laser, vai passar ácido, vai procedimento estético, não é que não tem que fazer, gente, mas a gente tem que procurar
qual é a causa, né, do que está acontecendo comigo? Eu acho que essa é uma pergunta muito chave, né? O porquê? Qual é a causa desse problema? Então, melasma, tá? É uma condição de predominância estrogênica. Até porque a questão do melasma aparece muito nas gestantes, né? Sim. Quando a gente tem Sim. os picos, né, de estrogênio. Exatamente, né? Exato. Inchaço, então aquela mulher que vive inchada, retenção hídrica, insônia, irritabilidade, alterações de humor, gordura, acúmulo de gordura, principalmente assim na região aqui, ó, dos quadris, né? Os flancos aqui do lado, sabe aquelas gordurinhas que a gente treina, Incomoda, né? que incomoda. A Fábia não tem, a Fábia é um caso à parte. Mas o acúmulo de gordura. Quadril, então, a brasileira é estrogênica. Então, a brasileira, ela tem realmente tem um índice maior de predominância tem um índice maior de predominância estrogênica. Então, esse acúmulo é bem característico. Lipedema, né, que tanto se fala hoje em dia sobre o lipedema, que é, entre aspas, uma digamos assim, uma doença nova, né, se é que podemos chamar. Com a celulite, que confunde um pouco com a celulite, né? Exatamente. Trata para celulite e não resolve a questão inflamatória, né? A origem. Infertilidade, então mulheres que não conseguem engravidar de jeito nenhum, né? E aí a gente vai indo para situações mais sérias como endometriose, mioma, síndrome do ovário policístico e até desenvolvimento de câncer. Se não é tratado, se não é cuidado, né? Um estrogênio em excesso, a pessoa não tá ali, não trata, pode, né, chegar a desenvolver um câncer. Então, assim, resumidamente, é isso. Eu vou deixar a Fábia falar um pouquinho mais. Conforme a gente vai conversando, a gente vai explicando. Por exemplo, assim, algo que é muito interessante, a interação intestino e predominância estrogênica. Então, será que predominância estrogênica, por ser essa condição onde há aumento de estrogênio, diminuição de progesterona, então, o tratamento é só hormonal? Será que só fazer reposição hormonal, né, de hormônios bioidênticos funciona? Será que esse é o tratamento? O que fazer, né? Qual é a relação da microbiota intestinal com tudo isso, da alimentação com tudo isso, da parte emocional? Né? Em resumo, assim, a predominância estrogênica seria o desequilíbrio hormonal, do estrogênio, principalmente em relação à progesterona. Que nem sempre é a questão só da baixa de progesterona. Nem sempre. Tem várias, né? Exatamente. Tem várias formas de predominância estrogênica. E um dos sinais e sintomas que você falou foi a questão que afetou a saúde da Fábia, Sim. né? E agora nós queremos te ouvir. Até pelo momento, né? Eu vi nas suas redes sociais que você estava para começar um projeto novo e foi basicamente naquele período em que você foi surpreendida, né? Eu vou voltar um pouquinho a minha história de vida de uma forma bem breve. Porque vocês falando aí desses sintomas e tal, às vezes uma mulher que está assistindo, ela talvez pare e pense assim, mas é só quem tem a vida sedentária, né, que vai desenvolver. Eu sempre tive uma vida muito ativa, né? Muito ativa, tanto de qualidade de vida, assim, de saúde, porque eu sempre pratiquei atividade física, eu sempre procurei me alimentar de uma forma saudável, né? Quando eu tinha ali meus 12, 13 anos de idade, eu sempre vi meu pai acordando de madrugada, ali 4, 5 horas da manhã, para ir correr, para fazer uma atividade física. E eu era muito ligada a ele, então eu sempre falava, antes de dormir, eu falava, pai, quando você acordar, você me chama que eu quero ir. Ai, que bonitinho. E ele me acordava às 5 horas da manhã, e eu ia correr na rua com ele, e a gente chegava em casa, fazia agachamento, fazia polichinelo, sabe? Então, desde pequeno, eu tive esse hábito. Esse exemplo também. Exatamente. Sempre esse exemplo em casa. Então, já sempre fazia crossfit gostei. Funcional quando não estava na moda ainda, né? Exatamente, desde novinha. Então, sempre gostei. E aí, teve uma época da minha vida que eu entrei no automobilismo, né? Eu peguei como o esporte para praticar o automobilismo, que eram as corridas no autódromo. Então, isso tinha um desgaste físico muito grande. Então, fazia com que eu buscasse uma alimentação reforçada, mais saudável e praticasse muita atividade física, porque eu entrei no automobilismo, eu tinha 15 anos, eu não tinha nem habilitação, nem CNH. Eu tinha carteira de piloto, mas não tinha CNH. E então, aquilo exigia muito na pista. Você ficar com o carro durante 40 minutos numa pista,
né, a quase 180 por hora, então exigia muito. Quem né? nunca pilotou não tem noção do quanto o desgaste fisicamente. Até a gente tem as histórias do Ayrton Senna, que foi um dos que começaram a fazer essa questão da preparação física, Exatamente. né? Porque o corpo, a pessoa vai direto para o hospital, quem não está acostumado com dores musculares. E aqui a gente Força tem G, né? Sim, a gente tem uma temperatura muito elevada aqui, então dentro do carro você enfrenta uma pressão muito grande, né? De tempo seco, de calor e uma série de coisas aqui em Campo Grande. Desidratação, né? Que o piloto sofre. Exatamente. Então, aquilo ali exigia muito. Então, eu sempre tive, assim, um bom preparo físico. Treinava com um personal na época ali, com 17 anos, né? 16, 17. Então, sempre tive essa noção de saúde e sempre foi um hábito na minha vida. Sempre gostei. Nunca deixei de praticar uma atividade física. Até quando, né? Teve uma época ali que a empresa do meu pai quebrou, eu não tinha condições mais de pagar nem a faculdade, quanto mais uma academia. Mas eu nunca deixei de correr na rua. De né? se exercitar, se movimentar, né? Nunca deixei. Então, eu sabia... Não é desculpa, né, Fábio? Não é desculpa. E eu sabia que aquilo ali era muito importante, que meu pai me ensinou. E me ensinou que não só o físico, mas o mental também. Porque se o seu corpo está bem, a sua mente também está boa. E vice-versa. Né? É uma linha muito tênue. Ali a saúde física... E a saúde mental também. É o que a gente prega na saúde integrativa, né? Você tem um conjunto, né? Você tem que integrar saúde física, saúde mental. Aí nisso, na parte de saúde física, a gente aborda a questão da alimentação, a atividade física, o sono, né? Então é um conjunto, justamente. Você não tem como separar, né? É o todo, né? O integral. A ligação que existe entre a saúde física e a saúde mental, ela é muito próxima. Quando um é afetado, o outro se ressente. Então, é mais ou menos assim. E então, eu sempre gostei, sempre pratiquei atividade física. E por conhecer também princípios de saúde, né, que eu carrego os meus pais. Quando eu nasci, os meus pais eles são, né, que eles tiveram uma época que eles ficaram afastados da igreja. Eu nasci num berço da igreja adventista. E então... A igreja adventista, ela tem um princípio de saúde. Eu até brinco que a saúde integrativa, parece que a gente, né, quem é adventista, assim, parece que já vivenciou isso. Exatamente. Porque realmente isso é muito pregado pra gente. Essa integração do físico, do mental e do espiritual, sabe? É muito forte, né? Exatamente. E assim, eu cresci vendo princípios bíblicos, princípios de saúde. E lá, se você for olhar, você tem de relacionamento, você tem de saúde, você tem sobre administração, você tem sobre finanças, uma série de coisas, né? Porque eu falo que o pilar da nossa vida, eles são, os nossos pilares são divididos em 3. Saúde física, saúde mental e saúde espiritual. E então, eu sempre aprendi sobre os princípios de saúde. E sempre busquei trazer aquilo para a minha vida. Não 100%, né? Mas dentro do que eu conheço, dentro do que a gente consegue fazer, eu ia fazendo. E a partir daí... E desde a minha adolescência, eu sempre tive alguns problemas de muita adolescência para a vida adulta já, né? Não vou saber dizer idade, data, assim, nada. Mas sempre sofri com muita cólica. Cólica, enxaqueca. Gente, enxaqueca é uma coisa assim... Nossa, o seu sono também. É perfeito. Mas enxaqueca era uma coisa que ela reclamava muito absurdamente. Não, sono, nunca tive problema, assim, de deitar, dormir. Até nos meus... momentos assim, de mais preocupação da vida, eu dormia. Ai, que bom! Dormiu bem, Deus a Deus. Mas, muita cólica, eu sempre tive muita cólica, aquela dor abdominal, aquela dor lombar horrível. Fluxo muito intenso, muito fluxo, de você ficar uns 5 dias ali sangrando, sabe? Muita enxaqueca também. Sempre tive problemas, assim, com espinha. E parece que tudo veio pra mim lá em casa, né? Porque eu tenho irmã e ela nunca teve nada disso. Então, tudo acarretava pra mim. Então, eu sofria demais com essas coisas. Sempre sofri com isso. E sempre achei que isso fosse uma coisa, assim, normal. Porque eu já convivia há tanto tempo com isso, que eu falei, é normal. E aí, você vai num ginecologista e... vamos colocar, você vai tratar não, você vai
tratar, né? Isso com anticoncepcional. O anticoncepcional vai te ajudar, você não vai ter... Vai diminuir as suas espinhas, o seu melasma vai diminuir, a sua cólica vai diminuir, o seu fluxo vai diminuir, sua menstruação vai ficar regulada. Aí você fala, então tá, vamos tentar então. Aí você todo dia aquela pílula que te dá náuseas, né? Vontade de... Sintética, né? Nossa, horrível. Sintético. E você vai mascarando com aquilo ali e acha que tá tudo bem, que tá normal, que é saudável. Daí eu fui convivendo com todos esses sintomas ao longo dos meus anos. Você se acostumou a estar num estado de doença, com sinais e sintomas. Exatamente. Né? Que é o que a gente vê muito, né? E aí as mulheres até... tentando mascarar, né? As Elas pessoas até se acham, tipo assim, isso aqui faz acostumam a parte de viver mim. doente. Eu sou assim. já estava Eu sou assim. acostumada com É isso. normal. É. É normal. É bem... É normal, é meu. normalizar a doença, né? O que a gente mais vê hoje em dia é a Normalizar a normalização da doença e o tratamento dos sinais e sintomas, ao invés de tratar a causa. Exatamente. Só que eu não tinha esse entendimento. E aí eu sempre fiz exames preventivos de rotina, né? Que a mulher precisa fazer. E eu sempre fiz. Então, aparecia ali uns nódulos mamários, cistos, né? Na época, os mamários. E o preventivo, tudo ok. Tireoide, né? Depois começou a aparecer, já na fase mais adulta, começou a aparecer ali pólipos do útero, a síndrome do ovário policístico, os cistos viraram nódulos na mama, tireoide, exame na tireoide, apareceram nódulos na tireoide também depois, Teve com o alteração tempo. também nos exames ou era um Você chegou a ter diagnosticado de hipotireoidismo no seu caso? Não, no caso dela não. Eram os nódulos mesmo. Hormonais, tinha alteração dos hormônios também. Então, É que na época, né, que na Fábio? época, assim... Não tinha ela não teve essa avaliação. avaliação, entendeu? Não. Eu tinha de avaliação. curiosidade, né? Não, eu tinha avaliação dos exames de Básica. rotina básicos, Tá né? tudo bem. E aí a médica, vamos operar então. Eu operei da síndrome do ovário policístico, tirei pólipos do útero, da mama. O tumor, o nódulo começou a desenvolver e o médico falou, vamos retirar. E eu já tirei, eu tinha prótese, né, mamária. Aproveitei para fazer a troca, aí ia fazer a troca, ele falou, já vamos aproveitar e vamos tirar, porque isso vai crescer. Então, tirei um dos nódulos, né, de um dos lados. Depois apareceu... Aí, depois disso, apareceu o nódulo na tireoide. E aí, começou a criar uma bolha na minha garganta aqui. Eu falei, gente, eu tô com uma bola na garganta. E sabe aquele negócio que você olha, mas vai deixando? E você tomando anticoncepcional. Tomando Nesse anticoncepcional. período sempre nunca foi cogitado suspensão do anticoncepcional. Não. Nenhum médico Nenhum que te momento. operou de... Não, nada. Nenhum momento. Nenhuma. Ginecologista, nada. E apareceu ali uma bolinha e eu me preocupei. E como eu trabalho com a voz, porque hoje eu sou jornalista, eu trabalho com rádio, eu trabalho com TV também. Então, eu tenho um programa de rádio à tarde, eu passo a tarde inteira falando. É verdade. E chegava ao final do programa, a minha voz estava cansada. Eu sentia aquele incômodo. Eu falei, gente, não está normal. E aquilo começou a me preocupar. Foi quando eu fui ver o que era. Aquela bola já era o cisto, eu tive que fazer a punção, né? Tomei 13 agulhadas na garganta ali para tirar aquele líquido. E, graças a Deus, nódulo benigno. E agora eu só faço um acompanhamento, né? Não precisei fazer cirurgia nem nada. Então, só faço um acompanhamento. E um alerta, outro alerta. Nódulos, pólipos, cistos são sintomas de predominância estrogênica. E na tireoide também, tá, mulherada? Porque diz, mas o que tem a ver? A tireoide... Tudo a ver. O corpo fala, né? Na verdade, as pessoas às vezes focam, vou resolver o nódulo, vou tirar. Entendeu? Mas o que causou? Exatamente. É buscar a causa, né? É isso que às vezes a gente por isso essa questão da gente estar conversando aqui no bate-papo informativo. Com certeza. Informar as Até meninas. porque muitos médicos, eles não falam. Eu penso o seguinte, alguma coisa está acontecendo com o meu corpo, porque o meu corpo está gritando. E ele gritou tanto ao ponto de eu descobrir que eu estava com câncer, né? Anos depois. E eu senti como que eu descobri isso? Eu senti uma bola no meu braço, um nódulozinho aqui no braço. Só que eu ignorei.
Senti por dentro. Uma vez eu estava treinando bíceps, sempre gostei de treinar. Indolor? Sempre tive indolor. Indolor. Só senti. E achava, não vou ver isso aí agora não, deixa, sabe? E aquilo Deixa não pra depois. incomodava, não doía, calombinho. não doía nada, eu não sabia o que era também. Passou pela sua cabeça, assim, até de ser por conta do treino? De certo, sei lá, fadigou músculo. Então, o que acontece? Eu sempre gostei de treinar superior. Treinava muito. Então, eu tinha o meu superior muito bem definido. Bíceps, tríceps, ombro. E aquela bola foi crescendo. E eu achando que aquilo ali fazia Lesão parte muscular. do tríceps. Exatamente. Me autodiagnostiquei. Eu lesionei. Eu fiz alguma coisa errada e tá inflamado, alguma coisa assim. Só que aquela bola ia... Sabe, um tríceps estava muito diferente do outro. Eu falei, gente, mas isso aqui não tá normal. E foi quando eu parei, falei, cara, eu vou parar de treinar superior, porque se tiver inflamado, vai desinflamar. Olha a minha cabeça, né? Ignorante. E aí, meus músculos murcharam, e aí aquela bola ficou Mais ainda. destaque no meu braço. Eu falei, ixi, agora a coisa ficou séria mesmo, né? Isso levou quanto tempo, amiga, assim, até de você sentir, assim, a primeira vez, até de fato você falar, não, deixa eu ver isso aqui? 1 ano. 1 ano? 1 ano, que quando eu fui fazer o exame, e o médico me deu o diagnóstico, que eu estava com câncer, ele falou que eu já estava há 1 ano e meio com câncer. Que era aquela Era o sinal aquela bola. do seu corpo falou. Exatamente. Então, quando eu descobri, foi aquele choque, né? De realidade. Que eu falei, caramba, e agora? O que eu faço da minha vida, né? Porque você não espera um diagnóstico desse quando você vai fazer um exame. E então, foi aí que eu comecei a me preocupar com a situação, ver que a coisa era séria. Aí eu fui percebendo, poxa, meu corpo já estava gritando faz tempo e eu não me atentei, né? Não, deixei outras coisas como prioridade e tô vendo isso aqui agora. Então, foi um choque de realidade, assim, na minha vida, essa notícia do câncer. E como que tudo isso aconteceu, né? Bom, eu vou contar desde o começo para vocês, porque assim, são coisas que eu nunca trouxe nem na minha rede social. Olha. Né? Nem nunca contei. Presta atenção, gente, que até eu tô curiosa. Nunca falei. Exclusivo. Nunca falei como que foi tudo. Até o doutor Bruno falou assim, você estava em meio de um projeto quando descobriu isso aí. E, de fato, eu trabalho na TV Record. E quando eu entrei na TV Record, 1 ano depois que eu entrei para trabalhar lá, a TV me chamou para apresentar um reality de culinária, que é o Sabor à Prova. Era o primeiro reality mato-grossense. E para apresentar junto com outro jornalista, que era o Felipe Todesco, na época que estava lá. E eu adorei, falei, poxa, fiquei super feliz, né, de poder ser convidada para apresentar junto ali com o Felipe esse reality. E estava tudo certo. Era uma parceria com o Senac. E eu fiquei feliz da vida. Falei, topo, tamo junto e tal. E daí eles, próximo ali de iniciar já as gravações, a direção da TV me chamou, o Ulisses Serra, que era o diretor do projeto. E por ser adventista do 7º dia, eu não trabalho, o meu contrato na TV, eu não trabalho aos sábados. Então, chega sexta-feira, final do dia, eu já encerro as minhas atividades, né? Já tenho isso em contrato e tudo certo. E aí ele falou assim, Fábio, é o seguinte, ele me chamou, ele falou assim, olha, a gente está muito feliz que você vai apresentar junto esse projeto e tal, mas tem uma situação que aconteceu agora e eu preciso te falar. O Senac só pode gravar sábado. Aí ele falou assim, e a gente sabe que você é adventista, não trabalha aos sábados e tal. E aí? Eu falei, e aí que eu não vou participar. E aí, muito obrigado pelo convite. Aí ele falou assim, eu imaginei que você ia dar essa resposta. Ele falou, mas eu precisava te consultar primeiro. Algo inegociável. Eu precisava te consultar primeiro. E assim, eu posso colocar outra pessoa, então, no seu lugar? Posso procurar outra pessoa para apresentar? Eu falei, pode, Ulisses, não tem problema. Ao mesmo tempo que a gente fica triste de você sair de um projeto, eu fiquei feliz porque eu estava colocando um princípio bíblico que eu acredito em primeiro lugar, né? Porque isso é bíblico, a questão da guarda do sábado. Então, eu pensei comigo, no meu coração, Deus
vai ter uma outra oportunidade. E Deus colocou isso no meu coração, que Deus ia me dar uma outra oportunidade. Deus falou, fica tranquila, você vai ter outra oportunidade. A oportunidade não vai faltar para você apresentar. Então, fiquei tranquila, aí vinha aqueles questionamentos, um monte de gente me ligando e perguntando, até o diretor de uma outra TV, de uma outra emissora, me ligou e perguntou assim, por que você recusou? Eu tô sabendo que você foi convidada para apresentar um reality, por que você recusou? Aí eu falei, olha, fulano, recusei por causa disso, daquilo, porque a gravação ia ser no sábado. Ele falou, eu tô te ligando para te parabenizar. O diretor de outra emissora. Tô te ligando para te parabenizar, porque você não passou por cima dos seus princípios. Exato. E olha que ele nem adventista era. Sim, mas são princípios. Exatamente. Você não ia ficar em paz com você. Nem sabatista, né? Porque não só adventista que guarda sábado, tem católico que guarda sábado, né? E tantas outras pessoas aí que têm a Bíblia como uma regra de fé. E então, passaram-se ali, eu acho que 2 anos, eles criaram o reality Beleza à Prova, que é um reality que fala de beleza. No primeiro ano do reality, eu participei como modelo, né? Que é um reality de cabelo. Participante. Participante. Até fui cancelada na época, porque eu dei uma nota muito baixa para um cabeleireiro, mas por várias questões, será por que todo um contexto. Por todo tipo um contexto. Pedro de Lara das antigas, aquele que dava lá nota 0, 2. Fui vaiada no cinema, no dia da pré-estreia. Mas você manteve o princípio, né? Pô, se não trabalhou bem, vamos dar 9,9 eu falei a realidade pra todo mundo. Exatamente. Porque todo mundo tá fazendo, entendeu? Exato. Igual o júri do Faustão, que dá 10 para todo mundo, e aí quem vai bem, você não consegue dar 11, né? Exatamente. Então, enfim. Aí, no outro ano, eles precisavam de um apresentador para o reality. A cancelada. De cancelada a apresentadora. Eu tive que contar essa parte. Como que Deus honra? Eu tive que contar essa parte do cancelamento para vocês verem como que Deus foi trabalhando e o que aconteceu depois. Entendeu? Então, fui cancelar. Foi um rolo isso aí que, olha, eu falei, meu Deus do céu. Em que ano isso? O Instagram já tava... Bombando já. Bombando. Nossa. Não, teve gente que chegou assim, um influenciador grande, chegou pra mim e falou, cara, você vai ser cancelada. Fulano tá aqui falando que vai te cancelar. Eu falei, meu Deus. Eu falei, Senhor, me ajuda! Mas eu fui muito firme no meu posicionamento. Eu esperei sair... Técnico. Posicionamento técnico de jurado. Eu esperei sair o reality. Eu gravei um vídeo antes, orei muito para pedir muita sabedoria a Deus, assim, para eu poder também me posicionar diante do que eu estava... me posicionar e manter firme a minha nota. Eu falei, não, eu não errei. O cabelo era meu, era eu que estava como modelo. Sabia o que tinha acontecido nos bastidores ali e mantive firme a minha nota. Né? E fui para a rede social explicar por que eu dei 2. Enfim... foi todo aquele burburinho, o pessoal querendo entrevistar, querendo saber por quê. Eu falei, gente, não vou falar mais nada. Tá lá na minha rede social, que vocês quiserem, vão lá, né? Enfim, 2 anos depois, por aí, surgiu o outro... No outro ano. Beleza à Prova? A segunda temporada. Aí eles precisavam de um apresentador. Aí o diretor do Beleza, que é o diretor da TV também, que é o Ulisses, chegou para mim e falou assim, Fábio, é o seguinte, a gente quer saber se você topa fazer um teste para ser uma das apresentadoras do Beleza à Prova. Ai, gente, aquele frio na barriga, aquela coisa, meu Deus, né? Que legal! E aí, o que eu lembrei? Eu lembrei que há 2 anos eu tinha recebido um convite, eu não pude participar, porque a gravação ia ser sábado. Eu falei assim, Deus, é o seguinte, eu vou participar desse teste, mas eu quero que o senhor me dê todas as provas de que realmente, se for para ser, para eu apresentar, né? Não quero ter dúvidas, não quero ter dúvidas. E daí, primeira prova, participei do teste. E eu falei, quer saber de uma coisa? Eu não vou me preparar, não vou decorar texto, não vou nada. Gente, na hora da gravação... Na hora da gravação, eu suava frio. Sério? O Johnny, que era o diretor artístico ali, o diretor, eu olhava assim pra ele e falava, meu Deus do céu, né? E ele dava risada. E eu pensava, gente, por que eu não me preparei? Improviso. Mas eu falei, seja o que Deus faz quiser. Ao vivo. Seja o que Deus quiser. Fui lá e fiz o teste. E tiveram outras jornalistas
influenciadoras que participaram do teste também. Acredito que umas 8, 10 meninas ali participaram. E eu falei, bom, tô no meio do bolo, né? Vamos lá. Fui, participei. Foi a primeira prova, participar do teste. Participei do teste, terminou a seleção, a TV me chamou. O diretor me chamou. Fábio, é o seguinte, ó, todo mundo adorou aqui o seu vídeo, cara, foi fantástico. A gente gostou da sua desenvoltura e tudo mais, e a gente escolheu você. Ele falou, agora é o seguinte, você deu 2 para um cabeleireiro, e a gente tem o Senac agora, que é a segunda prova. Então, a gente precisa da aprovação deles, né? Para ver se vai colocar você. Se você tá vetado. Tá cancelada com eles. Cancelado. Aí tá. Eles conversaram com o Senac e eles me chamaram depois. Fábio, o Senac, cara, adorou, vai ser você mesmo, eles gostaram da ideia e tal. Eu falei, rapaz, será que o Ulisses tá esquecendo do sábado? Cara, eu pensei comigo. Uhum. Eu falei, eu acho que o Ulisses esqueceu, Tem mas que lembrar. Eu vou ficar quieto, não vou falar nada, vou ver o que ele vai falar. Aí tá. E aí ele me chamou para conversar, falando, e ele falou assim, inclusive, a gente sabe a questão do sábado, das tuas gravações. Sábado, a gente não vai ter gravação, tá? Pra gente ter você, a gente não vai gravar no sábado, vai gravar de segunda a sexta-feira. E tá tudo certo. Deu o seu horário, tchau, vai embora. Amém, que benção. E aí eu tive a certeza, porque eu pedi pra Deus, eu orei a Deus, né? Uma resposta mais clara que essa impossível, projeto, né? Era pra ele me falar com todas as letras. Guardou o sábado. Não tive dúvidas. Negociou com o pessoal que você tinha cancelado. Que eu tinha sido que você tinha sido cancelada. Então, não tive dúvidas que realmente era pra eu estar nesse projeto. Isso foi uma quarta-feira. Na segunda-feira, a gente teria um evento de lançamento do reality lá no Senac. E eu já estava com aquela bola no braço. E como eu estava com aquela bola, até eu conversei com o figurinista, com o diretor, que eu ia usar mais blazer, roupa mais fechada, para não ficar muito aparecendo, até porque eu não sabia o que era. Você não tinha diagnóstico ainda, né? Não tinha. E quando foi na sexta-feira, e detalhe, eu não tinha nem plano de saúde. E quando foi na sexta-feira, eu já tinha feito os exames. Quando foi na sexta, eu tive o diagnóstico. Eu fui no médico e eu fui num médico, como é que é o nome do ortopedista. Eu fui no ortopedista. Você imaginou que era levei a ressonância. Levei a ressonância. E quando eu cheguei na mesa dele, ele olhou para mim e falou assim, você tá com um tumor no braço. Ele falou, inclusive, acabou de sair uma paciente daqui com o mesmo tumor que o seu, eu vou operar ela amanhã. E o meu tumor, ele estava grande e bem próximo ao osso. Muito próximo mesmo ao nervo, que é o nervo radial, que dá o movimento desses dedos aqui, e ao osso. E ele falou assim, olha, o teu tumor, mostrou lá na ressonância, está muito próximo ao osso, está muito próximo ao nervo. Ele falou assim, você corre o risco até de perder seu braço, de ter que amputar seu braço. Na lata, sim. Na lata. Ele falou assim, eu não vou ficar com rodeio com você para você entender o que está acontecendo, para você saber que a situação é séria. Ele falou, esse tumor, eu não tenho como te falar, mas ele pode ser um tumor benigno, pode ser um maligno também, eu não sei. Ele falou, a gente precisa fazer uma biópsia, né? Eu vou ter que rasgar o seu braço, risco até de caneta, daqui a aqui, na frente. Choque, né? Pra gente que não saber. Dava pra adiar mais, né? Pra você saber, pra gente saber e saber que direção, que caminho a gente tomar. E eu saí de lá assim, tipo, meu Deus, e agora, né? O que eu vou fazer da minha vida? Aí ele falou assim, eu preciso, e inclusive, eu preciso desse exame, raio-x e tomografia do tórax, uma coisa assim, esses 2 exames do tórax, do pulmão, e eu preciso desses exames de sangue para saber se já não espalhou na sua corrente sanguínea. Aí eu falei, caramba. Aí tá bom. Saí do consultório, quase que eu perguntei assim, o atestado de óbito eu pego agora, na saída manda por e-mail. Condenou já. Né? Cara, eu entrei no carro, eu desabei. Tipo assim, até lá eu saí anestesiada. Assim, fica, sabe? né? Quando eu entrei no carro, eu tava sozinha, entrei no carro, eu desabei a chorar.
Eu falei, cara, o que aconteceu com a minha vida? Acabou, minha vida acabou. Liguei pro meu pai na hora. Pai, assim, assado e tal. Meu pai falou, minha filha, cara, vai pra cima. Você vai ter que fazer o que tem que ser feito agora, né? Fazer a biópsia. É um problema, um pipinaço, mas vamos pra cima, entendeu? Engole o choro e levanta. Eu sozinha aqui, só meu irmão, porque meus pais fora. Minha irmã também, então eu e meu irmão aqui em Campo Grande. E aí, conversei com ele, ele orou e tal. Ele falou assim, se tiver que fazer um tratamento, se você tiver que fazer, você vai fazer. Os médicos estão aí para isso, para ajudar. Vamos pedir a cura? Vamos pedir a cura para Deus, né? Deus pode fazer tudo? Pode. Mas que seja feita a vontade dele na sua vida. Aí eu falei que agora? Eu precisava organizar minha cabeça, que eu precisava sair dali e trabalhar. Saí dali, fui para a TV. Eu falei, e agora? Fui para a TV, conversar com o gerente. Eu falei, cara, e o reality? Na hora eu pensei, eu não vou mais apresentar. Aí eu pensei assim no carro. Novo. Eu falei, Deus, peraí. O que o senhor quer? Que negócio é esse? O senhor me deu toda certeza, o senhor tá me dando com a mão e tomando com a outra? Falei para Deus, briguei com Deus dentro do carro. O senhor tá me dando com a mão e tomando com a outra? O senhor me deu todas as certezas que eu ia apresentar ao reality, agora eu não vou mais apresentar? Que negócio é esse? Olha onde que tava a minha cabeça, no trabalho. E aí, cheguei lá na TV, levei os meus exames, conversei com o gerente, o Narras, falei, Narras, eu não vou mais apresentar o reality. Ele falou, como assim? Por quê? O que aconteceu? Eu falei, eu tô com tumor. E eu não sei o que vai acontecer comigo amanhã. Ele falou assim, tá. Mas quem falou que você não pode apresentar? Aí eu falei, rapaz, quem falou que eu não posso apresentar? Eu falei, cara, mas eu não sei o que vai acontecer comigo amanhã. Pode ser que eu tenha que fazer uma quimioterapia, pode ser que... Sabe? Ele falou, calma, você é uma mulher de fé, cara. Você é forte. Olha o que ele falou pra mim. Ele teve mais fé que eu naquela hora. Deus mandou ele para falar isso para você, com certeza. Aí ele falou assim, eu não posso resolver nada, eu vou conversar com a direção, conversar ali com o Noninho, que é o diretor-geral da TV, conversar com a dona Gisele, que é a irmã dele, o Ulisses, e eles vão resolver a situação. Eu falei, tá bom. Saí dali, fui fazer link ao vivo, porque eu trabalho com link ao vivo, eu sou merchandista lá na TV. E daí eu saindo dali, fazer link ao vivo, porque meu trabalho é venda, então eu tenho que estar com sorriso da orelha a orelha e não fingir problema. Esquece tudo e vai. E fui, e à tarde voltei ainda para fazer rádio, ao vivo. Com aquele negócio engasgado aqui, com aquele tumor entalado na garganta. E eu pensando, né? Cara, com quem que eu posso conversar? Com quem que eu posso falar? Quem que pode me ajudar? E na época, desde a época que eu trabalhava na Rádio Novo Tempo, eu sempre gostei muito de falar sobre saúde. É verdade. Sempre. Adorava. De trazer entrevistas de saúde. E na época, eu conheci o Dr. Fabrício Colassino, que é um médico oncologista. E eu falei, cara, quem que eu conheço oncologista? Dr. Colassino. Na hora eu lembrei dele. Falei, doutor, eu tô com um problema, um pipinão. Mandei para ele ressonância. Falei, me ajuda, porque eu não sei para onde eu vou, não sei nem o que eu faço. Aí ele falou assim, vai segunda-feira lá no meu consultório falar comigo. Aí eu, caramba, segunda-feira eu tenho... Reality. E nisso, o diretor do reality já tinha me ligado, falou assim para mim, Fábia, como é que você tá? Eu falei, tô bem. Ele falou, recebi aqui a notícia, assim, assado. Ele falou, realmente, a gente foi pego de surpresa e, não sei, a gente vai reunir como TV, vai reunir com o Senac para saber o que a gente vai fazer. E eu, tá bom. Aí eu falei, isso cara... era já, foi sexta, né? Então você passou o final de semana... Aí eu falei assim, cara, eles vão me tirar da apresentação. Pensei comigo. Falei, certeza, eles vão colocar outra pessoa. E como é que você passou esse final de semana? Você lembra? Então, lembro perfeitamente. Aí o Fabrício Colassino falou assim, vai segunda-feira no meu consultório, cedo. Aí eu falei assim, caramba, segunda-feira tenho a apresentação, a estreia do reality. Aí eu falei, doutor, segunda eu não posso, eu tenho um evento importantíssimo para participar. E eu nem sabia mais se era eu que ia apresentar ou não. Eu falei, eu vou na fé, né? Aí ele falou, então vai na terça. Eu falei, tá bom. Aí na segunda-feira, aí nisso veio final de semana. Saí sexta-feira do rádio, à tarde, consegui fazer meus exames, raio-x, tomografia, exames de sangue, fiz depois os exames de sangue. E aí na segunda-feira, no final de semana, né?
Passei sábado em casa, domingo, fiquei quieta, não conseguia pensar mais em nada. Fiquei na minha. E meu namorado, um dia a gente estava em casa, no domingo. Cara, foi o único dia, assim, que eu parei, encostei, assim, tipo, no colo dele e chorei. Chorei. Eu falei assim, cara, o que aconteceu com a minha vida? E ele não expressa muito sentimento. Ele engoliu seco aquilo ali. Ele falou assim, vai dar tudo certo. Ele falou assim, e você vai apresentar um reality. Ele falou, fica tranquila. E eu fiquei, paz. No domingo, nada do meu chefe me ligar. Eu falei, caramba, não vai ser eu. Ele já deve ter arrumado alguém. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Era final da tarde. Tinha um shopping lá perto da casa onde eu morava. E lá tinha um salão. Eu falei, cara, eu vou pro salão, vou me arrumar. Final do dia. Domingo. Fui lá, fiz minha unha, sobrancelha, não sei o que. Eu falei, vou ficar pronta pra esse evento amanhã. E se não tiver evento, beleza. Tô bonita amanhã, tô arrumada. Eu saí do salão, o Ulisses me ligou. No domingo? O Ulisses me ligou, domingo, já à noite praticamente. Aí o Ulisses, como é que você tá, Fábio? Eu falei, eu tô bem. Tô pronta já pra gravar. Já tô pronta, inclusive. Tô saindo do salão. Ele falou, Fábio, é o seguinte... você sabe que essas coisas de tumor é demorada, a gente já teve casos na família, isso demora muito até você fazer cirurgia, não sei o quê, nananã. Ai, já foi murchando minha bola, assim. Falei, cara, já arrumou alguém. Foi borrando a maquiagem. Aí ele falou assim, olha, eu não quero ser pessimista, tá? Advogado do inimigo, até falou desse jeito, mas... vamos supor que o seu tumor, você tenha que fazer uma químio, um tratamento, essas coisas... Até você descobrir, isso aí vai ser um pouco demorado e tal. Então, a gente, independente do resultado, se for benigno, se for maligno, a gente quer você sim na apresentação. Eu falei, caramba, por que você demorou tanto pra falar? Eu falei, sério, cara? Ele falou assim, sério. Aí ele falou assim, ele falou assim, cara, a gente, como TV, tá do seu lado. Aí ele falou assim, agora eu quero saber se você quer apresentar ou não. Eu falei, claro que eu quero, meu. É o que eu mais quero. Cara, aquilo ali, ele não sabe, mas eu já falei, na verdade, pra ele. Eu falei assim, Ulisses, né? Como se tivesse você foi usado por Deus, cara. Porque naquela hora, aquela foi a hora que eu tive certeza da minha cura. Naquela hora, eu tive certeza que Deus ia me dar cura. Através das palavras dele. Porque lá atrás, Deus tinha falado pra mim que eu ia ter oportunidade de apresentar. Uhum. E Deus tinha me dado todas as certezas... que naquele teste, com a Senac aprovando, com a questão do sábado, Deus tinha me dado toda a certeza que eu ia apresentar. Uhum. E eu, com o Ulisses me falando aquilo ali, Deus me deu a certeza de tudo. E ainda eu tive a certeza de que tudo ia acontecer antes das gravações do reality. E eu tinha 2 meses para me preparar para as gravações. As gravações iam acontecer com 2 meses. Aí tá. Fui no outro dia para estreia do reality. Na terça-feira, eu fui conversar com o Colassino, cedo, 9 horas da manhã. O Colassino olhou meu braço, falou assim, esquece que eu sou médico, tá? Eu vou te falar como um grande amigo. O Dr. Laraia, meu cunhado, é especialista nessa área. Ele falou, conversa com ele. Só que nisso eu já tinha me informado com algumas pessoas, já tinham me indicado o Dr. Laraia, um médico oncologista, inclusive, já tinha me indicado ele, só que ele não tinha agenda. Aí eu falei, esse Dr. Laraia não tem agenda. Ele falou, peraí, Dr. Laraia, dá uma olhada no seu WhatsApp agora, essa ressonância. É uma amiga minha, assim, assado. Consegue encaixar ela? O Dr. Laraia olhou, falou assim, fala pra ela ir agora lá no meu consultório, que eu vou atender ela. Ele falou assim, vai agora no Dr. Laraia. Saí do Dr. Colassino, fui lá no consultório do Laraia. Ele olhou pro meu braço, falou assim, o que você vai fazer agora à tarde? Eu falei assim, eu vou trabalhar. Ele falou assim, não, eu vou te operar. Aí eu falei, já? Ele falou assim, urgente. Isso aí você não pode esperar. Isso aí você tá correndo um risco sério. Aí eu falei, tá bom, doutor. Ele falou assim, você comeu de manhã? Não, tô em jejum. Ele falou, então permaneça. Ótimo. E olha só, e ela come de manhã, né, amiga? Você não é de fazer jejum, tá vendo? Você vai operar. Eu falei, tá bom. Ele falou assim, tal horas eu te espero lá no Hospital Adventista. Eu falei, tá bom, doutor.
Liguei pro meu chefe, o diretor da rádio, né? Que ele não sabia que eu tava com tumor. Só quem sabia era a gerência, a direção ali. Aí eu falei assim, Serginho, é o seguinte, à tarde eu vou entrar numa cirurgia. Ele, como assim? Eu falei, eu tô com tumor, cara. Eu falei, depois eu te explico. Depois a gente conversa. Não, é que todo mundo... Aí, tipo assim, aquele choque, né? Aí ele falou, não, beleza, precisa de alguma coisa e tal. Eu falei, cara, tá tudo certo. Aí eu falei, doutor, pelo amor de Deus, preciso voltar a trabalhar, eu não posso ficar parada, né? E nisso, quando eu comecei a fazer os exames ali, eu fui atrás do plano de saúde. Aí comecei a fazer o plano e tal. Mas até então, tudo no particular, nada. Eu, meu Deus, quanta despesa, né? E daí, tá, operei à tarde. Eu falei, doutor, por favor, preciso voltar a trabalhar, eu não posso ficar parada. E eu falei, é o seguinte, eu tenho um reality para apresentar. Aí eu falei assim, eu tenho um reality para fazer. Eu não tô nem aí pro seu reality, eu tô nem aí pro seu trabalho. Minha questão é você, a sua saúde. Doutor, mas eu não posso ficar parada. Sem saúde não tem trabalho. Exato. Eu não posso ficar parada. Aí ele falou assim, vai depender de você. Eu falei, então deixa comigo. Quando eu saí da anestesia, porque a anestesia é geral, né? Ele falou, eu preciso fazer a biópsia pra gente saber que caminho tomar. Pra depois fazer a cirurgia, saber se você vai precisar de tratamento e tal. E aí ele falou, quando eu saí da cirurgia, a hora que eu acordei, eu falei assim pra menina, me traz comida. Eu preciso comer. Morrendo de fome. Aí tá. O doutor Laraia, saí da cirurgia, o doutor Laraia veio, conversou comigo, como é que você tá? Eu falei, tô bem, tô ótima, doutor. Doutor, amanhã eu posso trabalhar? Ele falou, pelo amor de Deus, eu vou te liberar, só que você não mexe esse bracinho, tá? Você vai ficar quietinho, mexe o mínimo possível. Eu falei, tá bom, deixa comigo. E aí era um corte ali até pequeno, que era só a biópsia. E eu voltei a trabalhar no outro dia normal. Saí 5 horas da tarde da cirurgia, no outro dia cedo eu estava trabalhando. E no outro dia cedo, eu já tinha começado a gravar as chamadas do reality. Então eu estava com um baita de um curativo, mal conseguia mexer, então era sempre ajuda para eu me trocar, para eu fazer tudo, sabe? E foi até impressionante, assim, a minha desenvoltura na hora de gravar, porque se você olha a gravação, você não percebe que eu tô com um braço todo lascado, né? Não mesmo. Foi muito engraçado. Gravei no outro dia todas as chamadas do reality e continuei, segui a minha vida normal com todos os cuidados. Até vir o resultado da biópsia. Chegou o resultado da biópsia, ele falou, Fábia, não é suficiente, a gente precisa fazer um imunohistoquímico, um exame mais sério. Eu falei, tá bom. Ele falou, esse exame tem que fazer em São Paulo. Eu falei, tá bom, vamos fazer. Aí tá, fez os exames, mandou para São Paulo. E aquela... É um exame mais demorado, né? E aquela demora. E, gente, eu segui a minha vida normal. Me alimentando super bem. E treinava inferiores, porque eu não queria ficar parada com o meu corpo parado. Eu não treinava superior, treinava inferiores. Até pra mente, né? Exatamente. Nessa época vocês já estavam fazendo acompanhamento? Não, ainda não. Treinava ali inferiores e eu falava assim, eu pensava o seguinte, eu vou ter que enfrentar uma segunda cirurgia. Eu preciso sair da segunda cirurgia, eu preciso entrar forte para sair forte, porque se a minha mente ficar fraco, meu corpo também. E vice-versa. E daí, chegou o exame de imunohistoquímico. Faltando 2 semanas para as gravações. Detalhe. Quanto tempo precisou para eu me recuperar, assim, da primeira cirurgia? 2 semanas. Eu falei, Deus, por favor, eu preciso de 2 semanas para eu conseguir me recuperar da segunda cirurgia, para conseguir gravar o reality. Eu preciso de 2 semanas. Quando foi numa quinta-feira, eu estava me preparando para entrar ao vivo num link da TV. O doutor Laraia me liga. Fábia, como é que você tá? Eu falei, tô bem. Ele falou, a cabeça. Eu falei, tá boa, doutor. Tô preparada para qualquer notícia. Ele falou assim, seu exame chegou. Eu falei, ai, meu Deus. Coração. Aí ele falou assim, você está com câncer. O seu tumor é maligno. E a gente precisa te operar urgente. Aí ele falou assim, mas, fica tranquila, cabeça boa. Eu falei, doutor, tô ótima. O que Deus preparar, eu tô pronta. Tô pronta. Tô confiante. Ele falou, então, tá bom. Ele falou, vai amanhã no meu consultório pra gente alinhar a sua cirurgia, porque eu já vi tudo pra você. Falei, tá bom, vou. Saí, eu recebi a notícia, 3 minutos depois entrei ao vivo na TV. Cabeça, né? Cabeça, tem que ter mente boa pra fazer isso, viu? Foco.
Na sexta-feira, fui no doutor, ele falou assim, Fábia, já resolvi a questão da sua cirurgia, eu vou te operar, o doutor Anashi vai fechar a sua cirurgia, até por uma questão estética, né? Como você trabalha com a TV, a gente vai ter esse cuidado com você também, onde você vai operar tudo mais, anestesista, já vimos tudo. Ele falou assim, e Deus vai me usar para te curar. Amém. Eu falei assim, eu sei, doutor, eu sei disso. Aí eu falei, doutor, faz uma oração. Ele orou, ele falou assim, segunda-feira eu te opero. Eu falei, tá bom. E na segunda-feira, para as gravações do reality, ia dar o quê? 2 semanas. Eu falei exatamente o que eu pedi para Deus. E então, chegou na segunda-feira. Eu saí do consultório do doutor, aí eu fui para a TV para conversar com o gerente para explicar que eu ia operar. E quando eu passei pela sala da direção, tava o noninho Ulisses, o filho dele lá. Aí eu passei pela sala deles, Fábio, e aí, como é que tá? Aí eu entrei lá, falei, então, eu realmente estou com câncer, acabei de sair do médico, do consultório, eu vou operar segunda-feira. Já? Eu falei assim, já. Ele falou, mas foi muito mais rápido do que a gente imaginava. Ele falou, Fábia, você precisa de um espaço, de um tempo. Eu falei, fica tranquilo, Deus já cuidou de tudo. Já está tudo certo. O tempo que eu preciso é o tempo que Deus me deu. 2 semanas e eu vou me recuperar. Ele falou, cara, então tá bom, a gente está com você, beleza. Avisei a direção. Na segunda-feira, fui para a clínica, para o hospital. Entrei na sala de cirurgia, era acho que meio-dia e pouco, 1h da tarde. E saí, acho que era umas 4 e pouco, quase 5 horas por aí. O doutor Laray entrou no quarto, falou assim, antes da cirurgia, falou assim, Fábia, eu preciso lembrar você de algumas coisas, tá? Você sabe que a sua cirurgia é uma cirurgia muito delicada e é uma cirurgia de risco também, porque é uma cirurgia. Ele falou assim, eu nunca falhei, não é com você que eu vou falhar. Ele falou, o seu tumor, ele está muito próximo do seu nervo. E esse nervo dá um movimento desses dedos aqui. Ele falou, eu vou precisar ressecar o seu nervo e isolar. Pode ser que você demore para ter o movimento desses dedos aqui quando acabar. Uhum. Tem gente que precisa de fisioterapia e pode voltar daqui 3 meses. Ele falou, mas eu não posso te garantir nada, tá? Então, o importante é a cirurgia terminar bem, mas eu preciso te falar isso aí. Eu falei, tá bom. Fui para a sala de cirurgia. A hora que eu estava lá, antes de ter anestesia, eu falei, doutor Laraia, chama a tua equipe, o doutor ora. Ele falou, claro. E aí ele chamou a equipe dele, ele fez uma oração ali no centro cirúrgico. E dali eu apaguei e não vi mais nada. Só a hora que eu estava no quarto, ele falou, e aí, como é que você tá? Foi lá, visitou. Eu falei, tô ótima, doutor, tal. O braço todo com a tipóia, né? Não sentia nada. E a minha mãe veio, ela mora em Praia Grande, ela veio com o carro da minha irmã, porque eu tinha um carro automático e o dela era manual. E ela veio para me levar para cima e para baixo, que eu não podia dirigir. E até para cuidar de mim, da minha alimentação, porque eu não podia fazer mais nada, né? Me dar banho, aquela coisa toda. E aí a gente vê como que é importante a gente valorizar as coisas simples da vida. Você tomar um banho, a gente muitas vezes não agradece. A gente não agradece. Puxa, tomei um banho hoje, me lavei, escovou passei. o dente. Nossa, e são coisas... né? Uhum. Então, tá a primeira coisa é escovar o dente. Como que é? E aí você passa a agradecer por coisas tão simples do dia a dia, né? Passar fio dental, escovar o dentista. O dentista vai pensar. Aí tá, operei na segunda, saí 5 horas da tarde da cirurgia. Quando foi no outro dia, eu falei, doutor, eu preciso voltar a trabalhar. Eu e meu trabalho, né? A workaholic, a cabeça mas Aí ele falou assim, Fábia, vai depender de você. De novo. Deixa comigo, doutor. Eu tô pronta. Tô um touro, né? Comendo bem, fazia atividade física, tudo. Aí eu falei, mãe, capricha nas minhas marmitinhas. Eu vou comer bem. Tem essa de doente, não. Aí tá, quando foi na terça-feira, 10 horas da manhã, eu lá com o braço anestesiado. E eu ficava toda hora assim, ó, com a minha mão tentando mexer. E anestesiada, você não sente nada e dá aquela agonia. E eu, meu Deus, vai voltar, não vai. Meu braço vai voltar, minha mão vai voltar, meu movimento vai voltar. Aí, quando eu tava acabando a anestesia, eu senti eu fazendo isso aqui, ó. Formigar. Cara, eu comecei a dar risada assim, ó. A minha mãe acordou, minha mãe tava no quarto comigo. Minha mãe, o que foi, minha filha? Você tá bem? Eu falei, mãe, eu tô bem, meus dedos estão mexendo.
naquela alegria, né? Com certeza. Aí eu peguei e filmei ainda. Eu falei, cara, olha isso aqui. Acabou a anestesia. Eu falei, mãe, olha isso aqui, mãe. Não perdi o movimento. E eu super feliz. Falei, tô 0 bala já, né? Aí, no outro dia, o médico, o doutor Laraia, chegou e falou, como é que você tá? Eu falei, tô 0, doutor, posso ir pra casa? Ele falou, então vou te liberar, você toma todos os cuidados possíveis. Eu falei, tá bom, doutor, quando que você me libera pra trabalhar? Ele falou assim, se você estiver confiante, eu não quero que você mexa esse braço, tá? Você pode voltar a trabalhar essa semana. Vê e me fala. Eu falei, tá bom. Fui pra casa, tive alta na terça-feira, 10 horas da manhã, meio-dia estava em casa. Na quarta-feira, eu falei, eu vou ficar em casa repousando, para na quinta-feira voltar com gás. Eu falei, mãe, eu vou voltar quinta-feira a trabalhar. Ela falou, então tá bom, minha filha. E minha mãe que tinha que dirigir para mim, para ir para os links. E o que eu fazia? Link ao vivo, entrada ao vivo, microfone na mão. Eu ia com a tipóia, minha mãe dirigindo, eu ia com a tipóia. Na hora de entrar ao vivo, eu tirava a tipóia, ficava com o braço assim e entrava ao vivo com a mão esquerda, segurando o microfone. E a rádio, eu não tinha ninguém para operar para mim. Eu aprendi a operar com a mão esquerda. Que a direita ficava aqui, eu aprendi a operar a rádio com a mão esquerda. Porque eu opero, eu falo, faço tudo lá, né? E daí, Aí, bateram no carro... Aí tá, voltei a trabalhar na quinta-feira. E... No final de semana, na outra semana, bateram no carro da minha mãe. Poxa vida. E meu carro era automático. Até um erro eu falar isso, mas eu tive que pegar o carro para fazer minhas correrias. Os médicos ouvirem. Revelando aí, né? Ela falou que ia ter coisa que ela nunca tinha contado. Mas era uma necessidade, eu não tinha ali muito o que fazer, sabe? Em algumas emergências ali. E aí tá. Passou a outra semana... Reality, começaram as gravações. Cara, a primeira gravação, segunda, terceira, os episódios foram uma maravilha, Eu cuidei muito bem do braço, sabe? Quando chegou no período de gravação, maravilhoso. E foi muito gostoso ouvir depois da direção, falou assim, Fábia, foi muito... Parabéns, cara, porque foi muito mais do que a gente esperava. Início, eu postei na minha rede social. E antes de eu começar as gravações... nas gravações, o Laraia chegou para mim, porque teve que repetir todos os exames depois da cirurgia. Ele falou assim, Fábia, você não vai precisar fazer químio nem rádio. Seus exames foram ótimos. Aí, depois de um tempo, chegou um outro resultado de exame. Acho que um mês depois, 2 meses, ele falou assim, pode comemorar, porque você está curada. Ele falou, você está curada. Eu falei, eu tinha certeza dessa cura. Amém. Aí foi aí que eu postei nas redes sociais algumas coisas e tal. A doutora Luana viu. Foi assim que vocês... Ela viu. Ela falou assim, já conhecia ela. Ela já me conhecia. Anos. História de saúde. Ela já me conhecia. Peraí que dá pra Ela falou gente... assim, amiga, peraí. Como assim? Com câncer, você e tal? Ela falou assim, vem aqui que eu quero te ajudar. Vem aqui que eu quero cuidar de você. Aí foi aí que eu fui lá, no consultório dela. Comecei a conversar com ela, contei todo o meu histórico, o que já tinha acontecido. Ela falou assim, você tem predominância estrogênica. Eu falei, que é isso? Ela começou a me explicar. Me deu uma bateria de exames para fazer. Foi em cima, assim, ó. Desde a cada 3 meses quando eu levei os exames para ela, predominância estrogênica. Eu falei, cara, eu nunca tinha ouvido falar disso. Ela falou assim, vamos tratar, vamos melhorar. Ela falou assim, primeira coisa que eu vou tirar, se é um anticoncepcional. Eu falei, não é anticoncepcional, não. Porque eu morria de cólica, eu tinha toda... Eu falei, doutora... Eu preciso do anticoncepcional para não ter cólica. Eu vou ter um... Não, e um outro parênteses. Quando ela chegou pra mim, ela fazia, porque a Fábia sempre foi muito ativa, muito saudável. Ela fazia ela fazia Deixa dieta. eu tomar água, que só eu tô falando aqui. Ela fazia dieta. E aí, ela me mostrou, tal, aí eu falei... Ela falou assim, dieta. Não, mas eu vou continuar com essa dieta. Eu fui resistente. Inflamatória. Eu fui resistente. Ela falou, não, ela falou assim... Eu falei, doutora, eu vou tratar, mas eu vou continuar comendo o que eu tô comendo, ela falou tá? assim, não mexe na minha dieta. Você pode suplementar, eu faço os tratamentos aqui e tal, mas não mexe na minha dieta, deixa eu continuar com esse Nutri. Super delicadinha, educadinha, tá bom. Né? Foi paciente. Aí teve uma hora que me deu um estalo. Eu falei assim, cara,
ela sabe o que ela está falando e ela sabe o que ela está fazendo. Ela foi muito certeira na tal da predominância estrogênica. Aí eu comecei a pesquisar sobre predominância estrogênica. A gente até fez uma live. Aí doutor Lair Ribeiro e outros médicos da medicina integrativa falando sobre isso e tal. Aí eu falei assim, cara, esse negócio é mais sério do que eu imaginava. E, aliás, o meu tumor, que foi um tumor no braço, né? Sim. O meu tumor pode ter se desenvolvido por conta de... Já tive tanto nódulo, tanta coisa. Desequilíbrio. Eu falei, e ela sabe o que ela está falando. De vida que você foi vendo. Ó, isso e pílula, né? Quanto tempo você tomou, Fábio? Ixi, muitos anos. E eu falei, ela sabe o que... Aí eu cheguei um dia para ela e falei assim, doutora, o que a doutora me falar, eu vou fazer. Cara, mas foi assim, ó, salvou minha vida. Porque eu não tenho mais essas... Eu até falo pra ela, doutora, eu tô naqueles dias, naqueles cólica, mesmo sem anticoncepcional. Não, e meu namorado mandou... É verdade! Ele falou assim, dela você muito engraçado. nunca mais. Porque assim, a TPM é terrível, você vontade de matar um, né? Meu namorado é o primeiro que tá na lista. É o primeiro que tá na lista pra morrer. Ele mandou um áudio assim. Lá em casa não é muito diferente, que eu já diagnostiquei ali, falei, Tainá, vai lá. Ele mandou um áudio pra mim assim, falou assim, meu amor... Nem tem TPM. Você tá tão boazinha. Ele falou assim, olha, você nunca mais vai deixar de ir nessa doutora Luana. Aí eu mandei um áudio pra ela. É verdade. Ela rachava de rir. Foi muito engraçado. E aí eu desmamei, sabe? Desmamei, assim, do anticoncepcional. Ela tinha tanta cólica, ela passava tão mal no período, que ela chegava a... Náuseas, vomitava, diarreia, tudo assim. Horrível. Os principais sinais, assim... Era grave, não era só uma coisa assim, é uma cólica. Era... Para o pessoal ficar atento, Por isso que eu assim, tinha medo de tirar. Porque, assim, para não chegar nesse ponto do cisto, assim, os principais sinais e sintomas a gente abordou, mas o ideal é fazer a questão da bateria de exame. A bateria de exame, a avaliação clínica, né? A clínica é sempre soberana, mas assim, se tem sintomas, aquela TPM muito desequilibrada, aquela cólica, aquele inchaço, tem mulheres que no período... Elas ficam tá tão em desequilíbrio que o abdômen, a gente até fala, né? Abdômen deformado. O abdômen, ele incha tanto que parece que a mulher tá até gestante. Nossa, no meu período pré-menstrual, até mandei um vídeo pra ela, fiz até uma foto, assim, postei. Falei, cara, olha isso aqui, eu tô seca. Né? E sem os sintomas. Foi um inchaço, e sem os sintomas. E eu vi realmente que tem alimentos, tem muito no que fala assim, porque tal alimento não inflama, tal, não sei. Isso não tem nada a ver. Sabe? Gente, eu vejo assim... Né? E essas pessoas, assim como eu, que eliminaram tantos alimentos, né? E melhoraram a sua qualidade de vida. Então, como que você justifica isso? O que você fala sobre isso? Como que você explica, já que, né, que falam que não tem nada a ver, né? E quais seriam as principais medidas, assim? Claro que cada tratamento vai ter que ser ajustado, mas, assim, para quem tem predominância estrogênica, o básico, assim, como e só começar? Falando do que eu falei lá no começo do negócio do intestino, até por conta, só para linkar essa questão do anticoncepcional, quando a gente tem uma alteração na microbiota intestinal, o nível de desbiose, né, hoje, eu falo, é impossível a pessoa não ter um nível de desbiose. Quem não trata, então, já procura para poder tratar. Por conta desse mundo, para quem não... é um desequilíbrio de bactérias intestinais que, quando estão em desequilíbrio, geram um aumento de uma permeabilidade no intestino e começa a gerar uma inflamação crônica de baixo grau, que é a base para o desenvolvimento das doenças crônicas não transmissíveis, obesidade e todas elas. Então, quando a gente tem essa alteração da microbiota, o estrogênio, ele fica desconjugado, ou seja, ele fica livre, se ligando a outros receptores de estrogênio, fazendo com que essa predominância vá aumentando. Então, assim, se o problema não é hormônio, por que o hormônio seria a solução? Principalmente. Entendeu? Fica a dica. Então, esses sintomas, esses sinais, ter uma alimentação equilibrada, evitar, quanto mais embalados, quanto mais produto químico, né, em pacotinho, cheio de estrógenos você estiver consumindo, você vai ali desencadear todo um desequilíbrio no teu corpo como um todo, fazendo com que isso se potencialize. Então, ter uma alimentação mais limpa possível, evitar farinhas brancas, evitar laticínios, evitar cafeína, evitar
evitar soja, Glúten. milho, né? O glúten. O glúten, eu achava uma coisa assim, ai, frescura essas coisas. Até eu tirar da minha vida e ver o benefício. O que ela me pegou foi do glúten. No dia que eu falei, pô, minha dor no ombro parou, depois que ele tinha uma dor. Eu tinha dor crônica no ombro. Falei, não, é dentista, né? Dentista tem que ter dor no ombro. E ele fala pra mim, não, é porque eu fico assim, não sei o quê. A gente não acha que tudo é normal ser doente, é normal conviver com dor e tomar Dorflex, mil relaxante. Gente, eu comer queijo. A gente não precisa normalizar a doença. Exatamente. E até falei assim, pra doutora, até eu percebo muita diferença, porque hoje, assim, eu tenho uma alimentação bem mais saudável. Sem glúten, evito farinha branca, o açúcar, essas coisas assim. É óbvio, né, que eu não sou 100%. Mas ninguém é, né? E não precisa. A gente eu pode saio pra jantar com o namorado, alguma coisa assim. A gente saiu pra jantar. Aí a gente vai ali comer uma massa, alguma coisa assim. De vez em quando. Tem um queijo, às vezes, na massa, alguma coisa. Mas é batata. No outro dia eu tô com dá uma ressaca gastrite. Ressaca. Uma ressaca parece que eu tomei um fogo a noite inteira. É bem isso, o corpo. Horrível. O corpo fala. E o inchaço. Uma sensação de ressaca, isso mesmo. Eu inchaço e eu contei pra Luana, esses dias um aniversário de criança, de um dia pro outro, 5 quilos. Simplesmente só porque eu comi pizza. Muita pizza e topei tomar um choppzinho que não era sem glúten. 5 quilos. Eu falei, não é possível, a Luana vai me matar. Demorei 2 anos pra perder os 20 Horrível, e agora, né? de um dia pro outro, já peguei 5. A gente sente a diferença, o corpo inchado. Aí Nosso vem corpo dá enxaqueca, Total. aí vem tudo assim. A inflamação crônica, né, aquela que é o azia. problema. Aí eu falo assim, ai, doutora, eu comi isso, aquilo. Ai, amiga, vai lá no consultório pra gente fazer negocinho lá. As terapias. Os tratamentos, as terapias. Mas realmente é uma coisa assim que me ajudou muito, que eu falo assim, que salvou minha vida. E hoje, mais do que nunca, eu cuido, né? Porque o meu corpo gritou tanto ao ponto de eu ter um diagnóstico de câncer. E eu acho que essa é a maior reflexão, né? A nossa saúde é que nem uma empresa, é uma construção diária. Claro. E a conta, ela vem. Né? Então, não deixem para depois. Não negligenciem. Mas é só uma dor de cabeça. Mas é só... depois eu vejo isso. A prevenção sempre vai ser o melhor caminho. Quanto antes, melhor. Né? E eu nunca fui aquela pessoa de ficar tomando muito remédio. Eu não gosto, sabe? De ficar tomando muito remédio e tal. Então, e eu sempre aprendi que, até biblicamente, que o corpo, né? A saúde, ela é por dentro. O que tá por fora... É um reflexo. É o reflexo do que... Nós somos aquilo que nós comemos. Entendeu? Então, é o reflexo. O que você é por fora é o reflexo do que você está alimentando. Do que você alimenta o seu corpo? Do que você alimenta a sua mente? Seu espírito. O que você consome? Entendeu? Então, aquilo que eu contemplo... é o que eu vou me tornando. Então, o que você vai se nutrir. Aprendi isso, entendeu? Exatamente. Ai, obrigada, amiga. É isso aí, meninas. Bom, estamos encerrando, então, chegando ao fim. Só eu falei. Mas a história é sua. A gente vai ter que fazer mais. Vamos ter que fazer outra sessão com a Fábio. Vai ter que ser o seu podcast, daí você entrevista a gente. Né? A sugestão, fica a dica, né? Fica a dica. Vou agradecer a presença da Fábia e da Luana. Fábio, se você quiser deixar... bom, você já deu vários recados, mas se mais uma mensagem final. Fazer uma mensagem final, né? Para o pessoal que está assistindo a gente. Então, assim, porque o seu relato aí, com certeza, vai ajudar a informar e servir de exemplo aí para motivar outras pessoas de fé e de mudança principalmente mudança de estilo de vida, que é o que a gente, um dos propósitos do nosso podcast é estimular, incentivar, trazendo histórias reais, mostrando que mudar, mesmo alguém que se acha muitas vezes saudável, não, eu sempre comi saudável, fiz exercício. Eu tenho um corpo bonito, né? Mas ali às vezes tinha alguma coisinha que estava causando aquele desequilíbrio e uma palavra estranha como desbiose, predominância estrogênica, resistência insulínica, que é outro podcast. A gente às vezes tem e não está sabendo que aquilo está causando uma bagunça e chega como muitas vezes um nódulo, um câncer, né? Um problema de saúde mais grave, uma doença autoimune, né? Com certeza. Então, acho que o nosso propósito é esse, estar informando, né? Então... Bom, primeiro eu quero agradecer o convite de vocês, né? Quero agradecer também o pessoal que está acompanhando, quem está assistindo, você que parou, aí dedicou o seu tempo para ouvir um pouquinho aqui a história. Agradecer todas as pessoas que estiveram envolvidas comigo até aqui, né? Como
a TV também, acredito, por ter tido talvez um pouco mais de fé que eu no começo também dessa trajetória. Aos médicos que me acompanharam, Dr. Laraia, Dr. Colassino, por toda a direção, né? Foram pessoas guiadas por Deus. E que você nunca... A gente quer viver, né? Mas o que adianta viver e viver doente? A gente quer viver e quer ter qualidade de vida. Então, assim, cuide da sua saúde, né? Sua saúde... Você é o seu maior patrimônio, a sua saúde. Tem um texto na Bíblia que fala assim, faço votos para que a sua saúde seja próspera, assim como a sua alma. Ou vice-versa, uma coisa assim, amigo, o texto, mas é mais ou menos por aí, né? Uma saúde próspera. E o que é uma saúde próspera? É esse cuidado, né? Você ter esse cuidado. E lembra dos 3 pilares, saúde física, saúde mental e saúde espiritual. Então, não negligencie essa base, porque imagina uma cadeira, se você tirar uma cadeira, né, com 3 pernas ali, se você tirar uma, ela vai ficar manca, vai ficar uma deficiência. Então, não negligencie essas áreas da sua vida, né, e busque sempre fortalecer a sua vida através da sua fé também, assim como eu fiz com a minha. Eu passei momentos ali da minha vida em que eu não lembrava que eu estava com um tumor, que eu tinha que fazer uma cirurgia, porque eu ocupei muito a minha mente, eu trabalhei muito a minha mente, eu fortaleci muito a minha mente através da minha fé para poder, né, ter todo esse benefício que eu recebi. E é isso, gente. Muito obrigada. Que Deus abençoe grandemente todos vocês, a vida de vocês. Amém. Obrigada. Ana, quer fazer mais um recado? Eu acho que a Fábia explicou, né, muito bem, e é bem isso mesmo, a saúde é o nosso maior patrimônio, é o nosso bem maior, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, então a gente tem que cuidar com amor, para que de fato o Espírito Santo habite nele, né? É uma construção diária. E se a gente não arruma tempo para cuidar da saúde hoje, a gente tem que arrumar tempo para cuidar da doença amanhã. Isso é muito sério. Então que fique a reflexão para vocês, mais um episódio aqui, né? Maravilhoso. Obrigada, doutor Bruno. Obrigada, Fábia. Isso aí. Vamos que vamos. Para o pessoal que acompanhou a gente até agora, pedir para curtir, compartilhar, se inscrever no canal, seguir a gente no Instagram e ficar aguardando os próximos episódios do nosso podcast Saúde com Propósito. Valeu.